Graças à FIB, eu pude fazer um relatório que foi aprovado, e por conta deste relatório, no último livro do Fernando Henrique Cardoso, ele se queixa de mim. Ele diz que algumas coisas não foram melhores porque eu só ouvia a FIB, viu? Mas aí, eu estava viajando para o exterior e levei o livro para ler no avião. Aí, quando eu cheguei lá na página que o Fernando Henrique falava sobre isso, eu disse, tudo bem. No avião mesmo, eu fiz uma cartinha para ele e postei assim que cheguei nos Estados Unidos. Passou, mexeu. Um dia, lá em São Paulo, eu me encontro com ele no shopping, lá perto da casa dele. Aí ele disse, deputado, eu disse, não sou mais deputado. Disse, não, a gente precisa conversar. Disse, precisa mesmo, porque isso foi injusto comigo e com a... Porque até hoje, os recursos arrecadados da população brasileira para a Seguridade Social não é o Ministério da Previdência que arrecada, é o Tesouro. O Tesouro aplica durante 10 dias esse recurso e passa os recursos depois, vocês sabem disso, descontando o custo da operação bancária, mas o investimento que eles fazem que ganham não volta. Não é verdade? Então eu falei isso para o Fernando, que ele riu, mas tudo bem. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, eu vim falar sobre qualidade de vida. A vida que começa no momento da fecundação, quando duas células, aquela masculina que é o espermatozoide, com a feminina que é o óvulo, se unem, há a formação da primeira célula, e que por um processo de reprodução assexuada começa a se multiplicar. Essas células, cada uma tem a obrigação de dar duas células novas iguais àquela primeira. Mas nesse momento, nem todas as células dão duas células. Acabam, morre uma, morre outra. Então, para formar os tecidos, para formar os órgãos, que é em função de células especiais, que hoje se fala todo dia delas, que são as células tronco, que podem dar qualquer tipo de tecido, começa o envelhecimento naquele momento. Por quê? Porque o envelhecimento é igual à morte celular. Então, nós temos bilhões de células no corpo. Só para vocês terem uma ideia, só no cérebro nós temos 100 bilhões de células. Sabiam disso? Eu também até me pouquinho não sabia, mas já aprendi. Tem 100 milhões de células só no cérebro. Mas, como o processo natural do crescimento, do desenvolvimento, até o envelhecimento e a finitude, nós vamos perdendo as funções. Então, a gente escuta menos, a gente enxerga menos, o paladar se modifica, o tato se modifica. Todos os sentidos, de uma maneira geral, vão perdendo função. Eu vejo aqui na plateia, só de gente de óculos, né? Por quê? Porque perdeu a função da visão. Alguns escutam menos que outros, alguns sentem o gosto do tambaqui diferente do que sentiu no passado. Ó, já comeu tambaqui? Muito bem. A gente perde o tato, a gente perde a força muscular, a gente perde o equilíbrio. Por isso que é muito comum, na idade tardia, pessoas perderam força muscular, perderam o equilíbrio e tem um evento perigoso, que é queda. Queda em pessoa idosa é alto risco de morbidade, de transformar aquilo em doença e de mortalidade. Quem cai e quebra o osso longo depois dos 200, vai ficar imobilizado em cima de um leito. O que pode acontecer? A pele não suporta o atrito durante muito tempo parado.
forma feridas na pele, escaras. Você perde por cada semana 3% da massa magra dos músculos, se atrofiam. Perde 2% da massa óssea, e na maioria das vezes já perdeu massa óssea, principalmente as mulheres. Essa história está repleta de mulheres aqui, que as mulheres, quando perdem a fração dos hormônios ditos, hormônios femininos, que são os estrogênios, na fase pré e pós-menopausa, por conta disto há uma reabsorção do tecido ósseo, e o osso fica fragilizado, fica um vidro, bateu, quebrou, que é a osteoporose. Muito bem. Mas eu vim aqui para falar sobre qualidade de vida. Então, como nós podemos envelhecer, e todos querem envelhecer? Vou fazer uma pergunta aqui para o auditório. Quem quer envelhecer aqui, levanta o braço. Quem não quer, morre cedo. Então, vejam bem. Como você tem que envelhecer? Não adianta envelhecer na cadeira de rodas, né? Sem poder subir 2 degraus, sem poder fazer amor. Quem ainda faz amor aqui, levanta a mão. Mentirosa. E preste atenção nesse vídeo aí. A vida passa no instante. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Você se olha no espelho todo dia. E as mulheres, mais ainda, podem ter um reflexo assim. E ninguém se dá conta dessa velocidade, porque a vida é muito eficaz, ela passa muito rápido. A expectativa da vida do povo brasileiro, na metade do século passado, e eu sou dessa metade do século passado, eu sou de 1941, eu fiz 72 anos esse ano. A expectativa da vida do povo brasileiro não chegava a 40 anos de idade. Nós dobramos o ano 2000 com 70 anos para as mulheres e mais ou menos 3 anos para os homens. As mulheres vivem mais que os homens. Por quê? Porque até a fase pré-menopausa, os hormônios femininos protegem as mulheres contra os eventos que são mais comuns responsáveis pela mortalidade, que são eventos cardiovasculares. Depois da fase menopáusica, ela se iguala ao homem com relação a esses eventos. Então, vejam bem. Me sigam aqui, leiam em voz alta aqui. Vamos ver seguindo a seta. Qualidade de vida, o que é? Se você mantém esse tipo de equilíbrio, você acaba chegando na idade tardia com qualidade. Mas para isso tem um sinnúmero de acontecimentos que você tem que ser fiel a ele. Então vamos passar. Então vejam, a qualidade de vida ela está voltada e envolta por muitas coisas. Não é só saúde. Não é só saúde. A qualidade de vida, nós vimos ali que tinha que ter harmonia familiar. Né? Você tem que ter harmonia laboral. Vocês estão fazendo aqui um exemplo de harmonia laboral. Né? Vocês que trabalham muito, vocês são muito importantes no sistema público. Né? O meio ambiente é importantíssimo.
Por exemplo, nós vivemos aqui no trópico. A média de temperatura no trópico varia entre 34 e 40 graus. Há muitos anos atrás eu ganhei uma bolsa da Organização Mundial de Saúde e me mandaram para a Patagônia. Era menos 12 graus, mas eu saí daqui, acabou. 40 graus positivo para menos 12, quase morri. Então, mostrando esse choque do meio ambiente. Né? O que mais? Lazer é indispensável. Volta aí, Jeff. Lazer é indispensável. Né? O trabalho e a educação, porque só a educação é que liberta o homem, família, amigos. Mas tem uma coisa que a maioria das pessoas só deixa para se envolver com isso quando está bem depois do Zenta, quando está idoso que fica com medo do inferno. Aí volta para a espiritualidade. Né? Não é religiosidade. Espiritualidade é uma coisa muito mais ampla. É a tentativa de cada um de nós de se entender como ser supremo, aqueles que acreditam que existe ser supremo, né? Para fazer reflexão, para saber, será que eu fiz muita coisa errada? Né? Será que as coisas certas, colocando na balança, vão equilibrar? Né? Será que eu pulei muita cerca? Né? Vamos passar. Eu não pulei. O homem e o trabalho. O trabalho possui inegável espaço na existência humana, constituindo o principal regulador da organização da vida. Por quê? Porque no trabalho você se sente produzindo alguma coisa para uma maioria. No trabalho você se sente com o poder de fazer a interface da relação social com os seus colegas. No trabalho você consegue os ingressos suficientes para manter sua família. Então tem que ter trabalho. Né? Vamos passar. Então, a perda do vínculo do trabalho, além de ser um fator de desequilíbrio emocional e social, eu me aposentei relativamente cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos com carteira assinada no cartório do meu pai, lá na cidade de Miguel, lá em Valentinos. E eu, aos 50 anos, me aposentei para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Mas, uma semana depois que eu me aposentei, e eu sempre tive muita atividade, não só como médico, mas como professor, eu fiquei numa depressão. Eu perdi a relação social dos meus colegas, dos meus alunos. Né? Aquilo que me parecia que eu tinha um poder, eu perdi o poder. Porque eu fiquei distante daquela sociedade que me rodeava. Sei que vocês ainda não se aposentaram, mas a aposentadoria, quando eu fui o relator da Previdência, eu tentei ver se eu adiava a aposentadoria, botar mais para frente, não consegui, não deixava. Então, esse comprometimento funcional se manifesta a partir de atitudes sedentárias, da dependência química. Você vai para casa, hoje eu vou lá na praça jogar um dominó e tomar cerveja. Então, no primeiro dia no segundo dia 2, no terceiro dia, daqui a pouco virou alcoólatra. É muito comum o aposentado envolvido com drogas. É muito comum. Começa a comer coisas inadequadamente. Então tudo isso vai complicando a perda de função se acelera nesse momento e você antecipa a vida, na maioria das vezes, por conta destas disfunções aprimoradas por conta de não ter o que fazer. Então, com o processo do envelhecimento é comum as perdas e ganhos na vida do sujeito. E o que acontece? Qual é a diferença dessas fotografias aqui? O que é que marca essa? É o mesmo indivíduo aí. O que é que tem de diferente do primeiro para o último? O primeiro tem cabelo, o último não tem mais. O primeiro não tem rugas, o último está cheio de rugas. A cor da pele, o brilho da pele desapareceu. O brilho dos olhos desapareceu. Os sonhos desaparecem.